Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: como decifrar padrões escondidos em sinais super complexos. Pensa em comunicação sem fio, ondas cerebrais, até os sinais elétricos dos músculos. Exato. E a gente tem aqui uns estudos bem interessantes que usam matemática avançada, tipo teoria fractal e também inteligência artificial, né? Aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Isso. Vamos olhar especificamente como aplicaram isso em sinais de comunicação, em EEG, para saber se os olhos estão abertos ou fechados. EEMG para sacar a intenção de movimento. Bem variado. A nossa missão aqui é entender os métodos, sabe? Ver como a teoria fractal e os classificadores de machine learning funcionam na prática e, claro, o que eles descobriram de mais relevante ou surpreendente. Bora lá então. Ok, vamos analisar isso. Começando pela comunicação. Identificar tipo 2ASK, 4FSK, 16QAM automaticamente. É um desafio, né? Com certeza. E uma das fontes usou fractais para isso. Fractais? Como assim? Exploraram diferentes dimensões fractais. Box, Katz, Iguchi, Petrosian, Sevcik. Cada uma é como uma régua diferente para medir a complexidade da forma de onda do sinal, entende? Interessante. E por que fractais ajudariam nisso? O fascinante aqui é que essas dimensões capturam a complexidade geométrica, a rugosidade do sinal. E uma vantagem grande, são pouco sensíveis a ruído. Ah, bom saber. E como elas se saíram na prática? Teve alguma melhor? Olha, a dimensão box foi meio que um canivete suíço, sabe? Conseguiu distinguir bem os 8 tipos de sinal. Já a Katz e a Sevcik foram ótimas para sinais específicos, tipo 4ASK e os QAMs. E a pior? A Higuchi teve mais dificuldade. E, curiosamente, a Sevcik foi a mais rápida para calcular. Legal. Aqui é onde fica realmente interessante. Eles não pararam nos fractais, né? Compararam com o machine learning. Isso mesmo. Testaram rede neural backpropagation, análise de relação cinza. Relação cinza, o que é isso, mais ou menos? É uma técnica que basicamente avalia o quão parecidas são duas sequências de dados. E também testaram Random Forest e K-vizinhos mais próximos. E o campeão foi... Random Forest disparado. Chegou a 96% de acerto na identificação dos sinais, mesmo com um ruído considerável, tipo 10 dB de SNR. Nossa, 96%. Por que ele se saiu tão bem, Sarah? Provavelmente porque o Random Forest lida muito bem com muitas variáveis, sabe? E é robusto a ruído, que é comum nesses cenários de comunicação. Ele combina várias árvores de decisão para chegar num resultado mais forte. Faz todo sentido. Bom, mudando de área agora. Vamos para dentro da cabeça. EEG, os sinais cerebrais. Aham. Teve uma pesquisa que queria saber algo aparentemente simples. Se dava para dizer se os olhos de alguém estavam abertos ou fechados só olhando o EEG. Parece simples, mas é super importante, né? Porque o estado dos olhos muda completamente o padrão do EEG. Qualquer análise depois depende disso. E que técnicas eles usaram? Usaram um aprendizado profundo, especificamente quantização vetorial com aprendizado profundo, o DLVQ, e uma rede neural artificial feed-forward, a FFAN. Certo. E como funcionam essas duas, assim, conceitualmente? O DLVQ, de forma simplificada, usa uma rede neural profunda para criar tipo um dicionário otimizado dos padrões de EEG de olho aberto e olho fechado. A FFAN já é uma arquitetura mais, digamos, clássica de rede neural, com camadas que processam a informação em sequência. Sei. Usando funções tipo ReLU e sigmoid para aprender as relações e a técnica de dropout para não decorar demais os dados de treino, o tal do overfitting. Entendi. E por que isso é relevante no quadro geral? Se conectarmos isso ao quadro geral, detectar o estado ocular com precisão melhora muito as interfaces cérebro-computador, as BCI, sabe? E também a confiabilidade de diagnósticos médicos que usam o EEG. E os resultados? Qual se saiu melhor, DLVQ ou FFAN? O DLVQ teve um desempenho geral melhor. Precisão, recall, F-score, tudo ali na casa dos 91%. Bem alto. E a FFAN? Ficou mais para trás, em torno de 81%. Mas, Tem um mas. tem. A FFAN foi muito, mas muito mais rápida para dar resposta. Tipo 0,009 milissegundos contra 0,074 do DLVQ. Nossa, é uma diferença brutal de velocidade. Isso importa muito. Depende da aplicação, né?
Para uma análise offline, talvez não faça tanta diferença esses microsegundos, mas se for para controle em tempo real, aí pode ser crítico. Entendido. Para fechar nossa análise, vamos falar de EMG, os sinais dos músculos. Isso, eletromiografia, isso. Uma das fontes usou o EMG do bíceps de um jeito bem prático, para controlar um braço robótico. Exato. E o legal é que o objetivo não era só detectar a contração, mas diferenciar a duração dela. Como assim, duração? Se a pessoa contraiu por 1 segundo, 3 segundos ou 5 segundos, e ainda tinha uma classe para repouso ou movimento involuntário. Eram 4 padrões distintos. Que interessante. Para que diferenciar o tempo? Para dar comandos diferentes para o robô manipulador, provavelmente. Uma contração curta faz uma coisa, uma longa faz outra. Entendi. E como eles fizeram isso tecnicamente? Usaram eletrodos na pele, um amplificador bom, o AD620, filtraram o sinal para tirar ruído e o classificador foi uma rede neural multicamadas, uma MNN, treinada para reconhecer esses padrões de tempo no sinal do bíceps. E essa rede controlava o robô diretamente. A saída da rede neural ia para um controlador do robô. Era um robô de 3 graus de liberdade e usaram um controle PD Plus com compensação de gravidade. É um tipo de controle robusto para garantir que o robô se mova direitinho, compensando o peso do próprio braço. Tecnologia bem avançada sendo aplicada. Sim, e isso levanta uma questão importante sobre como a gente personaliza essas interfaces homem-máquina, né? Como deixar elas mais intuitivas para cada pessoa. E parece que a adaptação funciona mesmo, né? O estudo mostrou isso. Mostrou. Nos testes, depois de umas 11 tentativas de fazer o robô seguir uma trajetória, o pessoal ficou bem mais rápido. Quanto mais rápido. Reduziram o tempo de resposta entre 34% e 40% e erraram menos. Também tiveram menos penalidades. Incrível. Então, o que tudo isso significa? Quer dizer que a pessoa aprende a falar com a máquina pelo músculo e a interface se ajusta? Exatamente isso. É uma sintonia fina que acontece entre o usuário e a tecnologia. Mostra que é possível criar sistemas que aprendem com o usuário. Muito bom. Resumindo, então, o que a gente viu hoje. Bom, o panorama geral é que esses sinais biológicos ou de comunicação, mesmo parecendo caóticos, eles têm padrões. E com ferramentas como matemática fractal e a flexibilidade da IA, a gente consegue decifrar esses padrões. E isso abre portas para muita coisa. Muitas. Comunicações mais confiáveis, interfaces cérebro-máquina melhores, robótica assistiva mais eficaz, as possibilidades são enormes. E para a gente pensar um pouco, fica aquela reflexão, né? Baseado no que a gente viu, se a tecnologia consegue decifrar tão bem nossa intenção de movimento pelo músculo, o nosso estado cerebral pelo EEG, onde que vai ficar a linha no futuro entre usar essa tecnologia para nos ajudar e a própria essência do que é comunicação humana ou intenção? É uma pergunta complexa, né? Para onde essa interação entre biologia e inteligência artificial vai nos levar? É algo para a gente continuar acompanhando e refletindo. Com certeza. Excelente conversa. Obrigado por explorar essas fontes comigo hoje.